Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando o Plano de Estudos Complementar Volume 2 do Estado de Minas Gerais. Meu nome é Carla e eu sou professora de Matemática. Estamos aqui com a turma do segundo ano do ensino médio e espero de verdade que a gente tenha bons rendimentos nesse bimestre. Esclarecendo alguns fatos que vai acontecer nesse segundo bimestre, nós vamos ter o Plano de Estudos Tutorado, que é o PET, volume 2, que compreende 6 semanas, porque ele corresponde a 60% da carga horária, somente. Os outros 40% fica por conta das atividades do PET complementar, que nós vamos ainda construir, os professores, vai ser mais no final do bimestre, e também das atividades do sábado letivo, que faz parte da carga horária. Além disso, nós temos avaliação bimestral no final do bimestre. Então, tudo isso, todas essas atividades compõem a sua nota bimestral, a sua avaliação bimestral, né? O seu rendimento, vamos chamar assim. Lembrando que em matemática nós temos combinado que os PETs, as atividades, têm que ser entregues com resolução, tá? É claro que o PET entregue somente com a resposta marcada ali vai valer um pouco menos, ele tem um valor menor, então eu estou avaliando bem com detalhes para avaliar o que cada um fez. Lembro que eu gravo esses vídeos, eu gravo as aulas justamente para ajudar vocês no conhecimento. Então, quer dizer, vocês não estão sozinhos nesse processo. Eu estou aqui com as aulas gravadas para ajudá-los a vocês, pelo menos, a pegar um pouquinho do conteúdo que é tratado. Vamos lá? As nossas semanas vão compreender, como eu já disse, esse PET aqui são 6 semanas, começando pelas sequências numéricas, que é a PA e a PG. No PET 1, a gente já tratou um pouquinho desse assunto de maneira mais superficial e agora nesse PET 2 vai voltar aprofundando um pouquinho mais. Acho que a gente vai conseguir consolidar o nosso conhecimento sobre esse assunto. Depois nós vamos ter na semana 2 como somar uma PA, vamos ter a PG, que é a progressão geométrica. Depois, na semana 4, vai falar um pouquinho de sistemas lineares. Na semana 5 e semana 6, vai falar das possibilidades dos agrupamentos. Começando, então, como tema essa semana, na semana 1, nós temos as sequências e progressões geométricas. Fala o seguinte, que aqui nós vamos identificar uma sequência numérica e identificar o seu padrão de formação. O que significa isso? Além de saber reconhecer qualquer termo dessa sequência. O que significa isso? Uma sequência numérica, o nome já fala, é uma sequência de números. Qual a diferença, então, entre uma sequência numérica e uma PA? A sequência numérica, ela não tem necessariamente um padrão. Ela pode ser uma sequência de números, 10, 20, 50, 1000, 1050, uma sequência de números. Já na PA, que é a progressão aritmética, é uma progressão que pode ser positiva ou negativa, que obedece a um padrão de formação. Ela tem um padrão. Então, tudo aquilo que tem um padrão, ele segue ali uma norma, uma uniformidade entre os termos. E é isso que nós vamos aprender a reconhecer. Qual é a definição, então, de PA? Quando listamos números tais como 2, 5, 8, 11, 14, estamos falando de sequências numéricas. Estas sequências podem ser finitas ou infinitas. Finitas que têm fim, infinitas que não têm fim. Uma sequência infinita possui um início, mas não tem fim. Ou seja, possui infinitos termos. Já uma sequência finita possui o primeiro e o último termo. É muito dedutivo isso aqui, né? Finito termina, começa e termina, e infinito começa e não termina. Ou seja, a gente não consegue determinar um fim para ela. Sequência finita, tá ali, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou.
aquele ponto, não necessariamente tem que existir esse ponto, mas se não tem nada aqui no final, significa que ela terminou. Já uma sequência infinita, ela é indicada dessa maneira, ó, 35, 40, 45, 50, 55 e vírgula reticências. Isso significa que ela não tem fim, que a gente não consegue determinar um fim para ela. Aqui o que eu acabei de falar. Sequência numérica pode ter pode ser qualquer número. É uma sequência de números, aleatório. Já uma sequência PA, uma sequência numérica do tipo PA, ela tem um padrão de formação, em que cada termo na PA, a partir do segundo, é obtido do termo anterior, somando-se um valor constante, que é chamado de R, que chamamos de razão da progressão aritmética. Então, é o que eu disse. Os termos da PA, ele tem uma uniformidade, ele tem um padrão entre um termo e outro. Então, por exemplo, ali naquela sequência, 2, 5, 8, 14, será que ele tem um padrão? Ou será que ele é aleatório? Sabe como é que a gente faz para descobrir? A gente subtrai um termo do anterior. Vamos fazer, ó, 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. Então, eu estou subtraindo um termo do anterior. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. Então, esse padrão, esse valor 3, que acontece em todos os termos, a gente chama de razão. É um valor igual para todos os termos. Isso é a PA. Ela tem um padrão de formação. Ela tem um padrão de construção. De forma que a gente consegue determinar qual é o próximo termo ali, ó. Se aqui está indo de 3 em 3, o próximo termo eu tenho que somar 3. Olha lá, ó, 14 mais 3, o próximo termo seria 17. O próximo termo seria 20. O próximo, 23. Então, ele tem um padrão de formação em que a razão é 3. Isso é uma PA. Vamos ver o exemplo, ó. 25, 32, 39, 46. Como a gente está tratando de PA, a gente já sabe que ali temos uma PA. Provavelmente, eles não iam colocar um exemplo que não fosse PA. Vamos descobrir qual que é o padrão, ou seja, qual que é a razão entre um termo e outro? O que eu expliquei? Vamos pegar um termo e subtrair com o anterior. 32 menos 25, 7. 39 menos 32, 7 também. 46 menos 39, 7 também. Então, muito provavelmente, a razão dessa PA é 7. Olha lá, ó. Esta é uma progressão aritmética, PA, de infinitos termos e de razão 7, pois, acabei de falar, 32 menos 25, 7, 39 menos 32, que é o anterior, 7, 46 menos 39, 7 também. Então, o primeiro termo, que a gente chama de A1, é o primeiro termo, é 25. Então, a gente vai chamar A1 é 25, A2 é 32, A3 é 39, A4 é 46. E a quantidade de termos é infinita. Como que eu sei disso? Já falei lá no começo. Eu tenho aqui as reticências, 3 pontinhos, tá? Então, eu sei que ela é infinita. Tem o termo A1, o primeiro termo, mas eu não consigo determinar o final dessa PA. Vou voltar aqui um pouquinho. Eu só queria falar um pouquinho para vocês. Por que PA? Por que progressão aritmética? Porque aritmética remete à soma. Aritmética é uma soma. Então, quando eu falo progressão aritmética, eu sei que ela está progredindo porque estamos somando um termo. Nós estamos somando uma razão. Então, vai ser 25 mais 7, 32, 32 mais 39, 32 mais 7, 39, 39 mais 7, 46. Se eu quiser saber o próximo termo, eu vou somar 46 mais 7, que eu vou ter 53, é isso? Acho que é, né? Então, quer dizer, eu chamo de progressão aritmética porque a razão é sempre somada ao termo
subsequente, ou seja, ao próximo termo. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. 88, 77, 66, 55 e 44. Aqui eu já não tenho as reticências no final. Vamos pensar o seguinte, esta também é uma PA, mas qual é a razão dessa PA? Como é que a gente descobre a razão mesmo? Eu pego um termo, 77 menos o anterior. Então, eu faço 77 menos 88. Tem que ter muita atenção aqui, porque nesse caso a razão é negativa, porque o termo estão diminuindo, ó. 88, 77, 66, 55, os termos estão diminuindo. Então, ela é uma PA de finitos termos, eu sei que é finito porque não tem reticências no final, e a razão é menos 11. Como assim? Eu vou pegar o termo 77 e vou fazer menos 88. Como o termo anterior é maior, olha lá, eu subtraio e dou o sinal do maior. Olha lá, 77 menos 88 é 11. Por que menos 11? Porque 88 é maior. Então, a razão é menos 11. Isso significa que a minha PA está diminuindo. Ela está regredindo. A gente vai ver como é que se chama esse tipo de PA daqui a pouco. Eu vou pegar 66 menos 77, também menos 11. 55 menos 66, também menos 11. E 44 menos 55, também menos 11. Então, é uma PA de finitos termos, é uma PA finita, que ela termina, acabou de terminar. Quantos termos tem essa PA? Tem 5 termos. Eu tenho aqui o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5 que acabou. Essa é a minha PA. Olha lá, o primeiro termo, que é o A1, é 88, e o último termo, que é o A5, é o 44. O valor dele é 44. Tem que saber diferenciar bem, gente, o que é o nome do termo com o valor do termo. Então, o nome do termo, A5, o valor, 44. Essa é uma diferenciação que vocês têm que acostumar a fazer. Essa PA possui 5 termos, né? Ou seja, o N a gente chama de número de termos. Quantos termos essa PA tem? 5. Então, essa é a definição de PA finita. Vamos ao próximo aqui, ó. As progressões aritméticas, elas possuem características diferentes. E a gente pode classificar elas como... Eu dei a dica lá atrás e aqui a gente vai consolidar. Olha só. Uma PA, ela pode ser crescente. É quase que dedução aí, ó. Ela é crescente quando ela cresce. Ou seja, quando a razão é positiva. No primeiro exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho... Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a PA estava crescendo, ó. Então, a razão era positiva, a razão era 7. Então, estava sempre aumentando 7. Então, ela era crescente. Já no segundo exemplo, a razão era negativa. Então, a PA estava decrescendo. Ela estava diminuindo 11. Então, 44 menos 11, 33. 33 menos 11, 22, se ela fosse continuar, mas essa PA aqui é finita, tá? Então, assim, só se ela fosse continuar, a gente saberia que ela ia estar decrescendo. Então, essa basicamente é a definição. Crescente, a razão é positiva. Então, olha lá o exemplo, ó. 0, 3, 6, 9, ela tá crescendo. Ou então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá crescendo. E a decrescente? A decrescente, qual que é a razão aqui dessa primeira? Vamos só pensar aqui, ó. A razão dessa primeira PA, eu faço 6 menos 3 é 3. 9 menos 6, 3. Então, a razão aqui é 3. E a razão dessa próxima PA aqui, ó. 7 menos 6, 1. 8 menos 7, 1. Então, a razão aqui é 1. Então, aqui é 3 e aqui é 1. Todas as duas são positivas. A razão positiva, então, ela é uma PA crescente. Vamos ver essa de baixo aqui, ó. Menos 1, menos 5. Menos 9, vamos achar a razão, ó. Menos 9, menos 5. Se eu resolver isso, dá menos 4. Então, a razão aqui é menos 4, ela é menor que 0. E essa outra aqui também, ó. 100, 90, 80, 70, 60.
Qual que é a razão? 80 menos 90, menos 10. Menos 10. Então, a razão na decrescente, ela é negativa, por isso que ela é decrescente, ela vai decrescendo. E eu tenho também um outro tipo de PA, que é constante, quando a razão é igual a zero. Não existe razão, olha lá, ó. Ela é igual a zero, porque eu faço 3 menos 3, 0. Então, são razões constantes. 3, 3, 3, 3, ou menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. E por aí vai. Vamos a um exemplo prático. Em um supermercado foi feita uma torre cônica com latas de pêssego, com encalda. Para fazer uma torre, esta torre, um dos funcionários fez uma base em formato de cone, assim, né? Claro, tridimensional. E a base tinha 19 latas. Na camada superior, ele colocou 16 latas. E assim por diante. Até chegar no topo com apenas uma lata. Então, vamos pensar essa situação. 19. Na camada de cima, ele colocou 16. O que aconteceu com esses termos? Do 19 foi para o 16. Qual é a razão? E o que está acontecendo com essa PA? Ela é uma PA decrescente. Se ela começou no 19, ela foi para 16, ela diminuiu. 16 menos 19, menos 3. Então, a cada camada vai diminuindo 3. Qual seria a próxima camada, então? 16 menos 3, 13. E assim vai. 13 menos 3, 10. Vamos ver o que o exercício está pedindo. Descreva a quantidade de camadas e a quantidade de latas de cada uma das camadas. Então, vamos começar assim. Vamos resolver. Primeiramente, devemos identificar o valor da razão, R, da PA. Para isso, basta subtrairmos 16, que é o termo da camada de cima, menos a anterior, que é 19. 4? Que 4? Isso aí tá errado. É 3, viu, gente? 16 menos 19 aqui dá 3, tá? Isso aqui tá errado. Menos 3, aliás. Logo, a razão é menos 3. E aí eu vou falando, ó. A primeira camada, então, tem 19. A segunda camada, 16. A terceira camada, 13. Fácil, não é? A quarta camada, 10. A quinta camada, 7. Sexta camada, 4. Vocês viram o que está acontecendo? Está diminuindo 3 latas de doce. Quinta camada, sétima camada, 4 menos 3, 1. Então, foi diminuindo até chegar. Resolvemos aqui, ó. Descreva a quantidade de camadas. Quantas camadas a gente formou? 7 camadas. Ou seja, a PA tem 7 termos. A quantidade de termos é 7. E quantas latas tem em cada camada? E aí a gente colocou. Se eu perguntasse para vocês quantas latas de doce de pêssego são necessárias para formar essa torre? Eu teria que somar tudo isso. 19 mais 16, mais 13, mais 10, mais 7, mais 4, mais 1. Se a gente for conversando com o exercício, a gente quase que consegue resolver tudo. É uma conversa com ele. É quase um monólogo, né? Porque vocês vão conversar sozinhos, mas é. Vamos, então, para a letra B. Olha lá, então teremos 7 camadas, ou seja, 7 termos, e a sequência é 19, 16, 13, 10, 7, 4 e 1. É uma PA finita, porque ela tem fim, e decrescente. A letra B pede assim: determine a quantidade de latas que ele usaria para aumentar 3 camadas na parte inferior da torre. Então, ele vai aumentar um termo nessa PA, lá embaixo na camada, na torre, certo? Então, vamos ver o que está pedindo. Quantas latas de pêssego seria necessária? Então, vamos pensar o seguinte. Basta aumentar 3 unidades a cada camada inferior. Então, fica lá, ó, 19 mais 3, 22. Então, a primeira camada teria 22 latas.
Ah, é 3 camadas. Desculpa, eu não tinha entendido que era 3 camadas. Achei que era só mais um. Então, quer dizer, lá na 19, ele vai aumentar mais 3, vai ficar 22. 22 mais 3, 25. E 25 mais 3, 28. São 3 camadas que ele aumentou. Então, além daquelas que já estavam lá em cima, daquelas 7, ele aumentou mais 3, ficando com 10 camadas. Então, a torre vai ficar maior. A pergunta é, determine a quantidade de latas que ele usaria para aumentar 3 camadas. Então, quantas latas, se eu quisesse saber quantas latas para essas 3 camadas que precisaria, eu tenho que somar 22 mais 25 mais 28. Só para essas 3, fora aquelas que já estavam lá em cima na camada, nas 7 camadas. Então, eu faria, começar a torre com 28, depois 25, depois 22, fora as outras. Somando 28 com 25, 22, dá 75 latas ao todo, só para essas 3 camadas. Ficou curioso? Para a gente saber ao todo, teria que somar tudo, que daria um valor bem alto aí de latas de pêssego. Não sei se seria conveniente, porque para pegar essa primeira lata lá ia dar um trabalho danado, né? Esse exemplo é bem prático, gente. Depois disso, na apostila, vem com o termo geral. Para que serve esse termo geral? O nome já fala. Para eu calcular qualquer termo da PA. Eu posso calcular qualquer termo geral, qualquer termo da PA, porque às vezes esses exemplos que nós fizemos estava bem no começo, sim, então são PA pequena, dá para a gente ir pelo raciocínio. Eu prefiro trabalhar PA e PG nessa questão do raciocínio, mas tem uma fórmula. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou meio... Aliás, essas 3 turmas do segundo ano, infelizmente, ainda não me conhecem. Mas quem me conhece sabe que eu sou meio avessa a fórmulas, assim, eu gosto mais do raciocínio. Mas vamos lá, tem a fórmula, a gente tem que apresentar para vocês. Podemos também determinar um termo qualquer de uma PA, por meio de uma fórmula. Essa é a fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Aqui faltou um parênteses, viu, gente? Aqui nesse N menos 1 tem um parênteses aqui. Olhando assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Não é. Como toda fórmula, claro que a gente tem que memorizar. Mas, enfim, por isso que eu não gosto de fórmula. Porque se você esquecer, você esqueceu tudo. Eu acho melhor usar o raciocínio. Mas vamos lá. O que seria cada um desses termos nessa PA aí? O que seria cada um desses bichos aí? AN. AN, aqui na PA, na fórmula, é o termo geral, ou seja, um termo qualquer. Eu posso calcular o A7, o A20, o A21, lembrando que o A20, A7 é o nome do termo, não o valor. Então, eu posso calcular, por exemplo, o A17. A17. Ué, então, você já sabe que é o A17. Não, A17 é a posição que ele ocupa. Então, tem que ficar bem claro isso. A17, ele está lá na posição 17. Mas qual o valor dele? É o que a fórmula propõe a calcular. O A1, eu já falei, é o primeiro termo de toda a PA. E o N? O que seria o N? É o número de termos. Então, N é a quantidade de termos que tem a PA. Quantos termos tem essa PA no total? E R seria a razão que eu descubro subtraindo um termo de outro. Ficou claro? Isso aí tem que guardar, porque senão a gente não consegue resolver nenhum exercício. Por meio desta forma, poderemos determinar um termo qualquer. Ou o primeiro termo. Podemos determinar o termo qualquer, o primeiro termo, o número de elementos, ou mesmo a razão da PA. Então, assim, com essa forma eu consigo, se eu tiver os outros dados, eu consigo determinar o que está faltando. Nós temos, então, um exemplo prático de exercício usando a fórmula da PA. João está juntando moedas de 5 centavos e colocando em um cofrinho de porquinho. No primeiro dia, ele colocou 5 moedas de 5 centavos. No segundo, ele colocou 7 moedas. No terceiro, ele colocou 9. Então, pensa comigo. No primeiro dia, ele foi lá e colocou 5. No segundo dia, 7. No terceiro dia, 9. Então, isso está
aumentando. Se a gente está tratando de PA, eu sei que essa PA está aumentando, ela é crescente, ok? Já ficou um dado importante aí, ela é crescente. Como é que ela está crescendo? 5, 7, 9. Está crescendo. A pergunta é, seguindo este mesmo padrão, quantas moedas ele colocará no 35º dia? Aqui ela já deu a dica que tem um padrão, ou seja, ela é uma sequência numérica, esse jeito dele colocar moeda no cofrinho é uma sequência numérica, e é uma sequência numérica que obedece um padrão. Provavelmente é uma PA, né? Como é que nós vamos resolver? Vamos destacar os dados que a gente tem. Eu poderia, gente, só ficando claro, eu poderia ir seguindo isso. Olha aqui pra vocês verem por que a fórmula é importante. Porque, ó, aí foi 3 dias, ó, 5, 7, 9. Foi 3 dias ele colocou. No primeiro dia, 5, no segundo, 7 e no terceiro, 9. Ele tá perguntando quantas moedas ele colocará no 35º, quer dizer, 1 mês e 5 dias depois. Eu poderia fazer isso na mão, tipo assim, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia, no 7º dia, até o 35º. Mas isso ia dar um trabalhão, né, não? Para isso, a fórmula é bem-vinda. Vamos, então, destacar quais os dados que eu tenho nesse exercício. Eu tenho que o AN, ou seja, o termo qualquer que eu estou procurando, é o A35. Por que eu sei disso? Porque ele está perguntando quantas moedas ele colocou lá no 35º dia. Então, o AN que eu estou procurando, o termo qualquer, é o A35. Eu não sei o valor dele. É o que está pedindo ali. Mas eu tenho o quê? Eu tenho o A1. Por quê? É o primeiro termo. Qual é o primeiro termo? É o 5, porque no primeiro dia, o A1, ele colocou 5 moedas. Qual seria o A2? 7. Qual seria o A3? 9. Ok? Ficou claro? O A4 seria o próximo termo que nós vamos descobrir, mas nem precisa descobrir os outros. A vantagem da fórmula é essa, eu não preciso saber o A4, A5, A6, A7. Se eu for fazer manualmente, eu vou descobrir todos. Mas eu não preciso, eu só quero saber lá no A35. O que mais que eu preciso saber na fórmula? Deixa eu só voltando lá, que eu tô definindo esses termos por causa dessa fórmula aqui, ó. Tá? O AN, A1. Agora eu vou saber quem é o N, quem é o meu N. O N, segundo eu falei lá atrás, é o número de termos da PA. Qual é o número de termos da PA? É justamente aquele último que eu estou buscando lá. Não sei se é o último termo, tá? Porque eu não sei se essa PA é infinita. Não sei se o Joãozinho aí vai colocar até o fim da vida. Acho que é meio impossível ele colocar essa quantidade de moeda de 5 centavos até o fim da vida. Mas vamos supor que o 35º dia seja o último termo, o último dia que ele vai colocar. Então, o número de termos dessa PA é 35, que é justamente o último termo que eu estou procurando. Percebam que esse N é diferente do valor que esse N tem. Deixa eu esclarecer. Lembra que eu falei? A35 é a posição que ele ocupa. Qual é a posição que ele ocupa? 35º dia. Qual o valor? Eu não sei, é justamente o que eu estou procurando. Mas quantos termos tem essa PA? Tem 35 dias, ou seja, tem 35 termos. Falta ainda a razão, que ficou muito fácil de descobrir, eu não tenho. Mas a razão basta eu subtrair um termo do anterior. 9 menos 5, 2. 7 menos 5, 2. Então, a razão é 2, porque o A2, ou seja, 7 menos 5 é 2. Eu sei que a cada dia, então, ele está aumentando 2 moedas. E assim ele vai fazer até o 35º dia. Vamos lá na fórmula? Olha lá. A fórmula qual é? A N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Por isso que eu falei do parênteses aqui, gente, porque primeiro a gente tem que resolver essa subtração, tá? Antes da multiplicação. Então, eu vou substituir. Quem é o meu AN? É o A35, é quem eu estou procurando. Então, vamos lá. O A1, quem é? Acabei de descobrir. 5. Quem é o meu N? É a quantidade de termos. 35. Menos 1 vezes a razão, que é 2. É só resolver isso aqui. Então, vai ser
A35 igual. Resolvi aqui dentro primeiro, ó. 35 menos 1, 34. Só depois é que eu multiplico. 34 vezes 2, 68. Aí eu descubro que o meu A35 é 68 mais o 5 que está aqui de fora, que é 73. Então, no 35º dia, ele estará colocando 73 moedas de 5 centavos. Viu que seria muito mais difícil a gente ir por A1, A2, A3, mas poderia. Fica claro aqui que vocês poderiam resolver manualmente. Eu só não fiz isso porque é um trabalho mais demorado, então a forma serve para isso. Na apostila, tem uma sugestão, gente, de 2 vídeos aí, ó. Eu vou colocar esses 2 vídeos lá no nosso Classroom, lá na nossa sala de aula, para que vocês assistam caso vocês tenham ficado alguma dúvida, tá? É uma sugestão de texto nesse site e também um vídeo, tá? Vou colocar lá. A partir de agora, a gente vai resolver os exercícios. Eu vou virar a câmera e vou filmar a minha resolução com as minhas mãos, tá bom? Já voltamos. Começando então, gente, vamos lá. Eu tenho que... O exercício número 1 fala o seguinte. Observe as progressões geométricas. Desculpa, as progressões aritméticas listadas abaixo. Aí tem três PA. Nós vamos analisar cada uma. Porque depois ele pede para classificar qual opção está correta. Em crescente, decrescente, então a gente vai ter que analisar cada uma delas. A primeira PA, tem 2 maneiras da gente fazer essa análise, em crescente ou decrescente. A primeira delas, que eu gosto bastante de usar, é calculando a razão. Como é que eu calculo a razão? Eu pego um termo qualquer e subtraio pelo anterior. Então, eu vou pegar ali 12, isso vou subtrair do anterior, que é 7. Então, eu tenho que minha razão é 5. Ok? Vou deixar ali. Se eu tenho a razão 5, a razão é maior que 0. Ela é maior que 0. Então, isso significa que essa PA é decrescente. Opa, perdão, gente. Ela é crescente. Então, se a razão é positiva, maior que 0, a PA é crescente. Vamos ver a segunda. Vamos calcular a razão. Eu vou pegar o menos 7 ali. Menos 7 menos o termo anterior, que é menos 1. Vou usar parênteses para não ter erro de eu errar aqui. Então, a razão vai ser igual menos 7, menos com menos, mais 1. Então, a razão é menos 7 mais 1, subtrai dá o sinal do maior, 6. Então, aqui, a razão é menor que 0, que é menos 6. Se ela é menor que 0, ela é negativa, então essa PA é decrescente. A terceira, vamos calcular a razão então. A razão, vou pegar o menos 6, menos o termo anterior, que é menos 10. Faço o jogo de sinal ali. Vou fazer aqui para baixo, ó. Menos 6, menos com menos, mais 10. Aqui, a PA é menos 6 com mais 10, subtrai e dá o sinal do maior. Aqui, a razão é maior que 0. Se ela é maior que 0, ela é crescente. Tem um grande risco, então, como eu disse, tem 2 maneiras de analisar. Pela razão, dessa maneira que nós fizemos, e também eu poderia estar observando os termos. Se eu vejo que os termos estão crescendo, ela é crescente. Vamos ver aqui, ó. 2, 7, 12, 17. Então, aqui ele está crescendo. Então, ela é crescente também. Poderia só olhar. Mas há um risco muito grande de eu olhar isso, de eu me confundir. Porque olha aqui, quando eu falo menos 1, menos 7, menos 13, os números estão crescendo. Mas como ela é negativa, quanto maior, ou seja, quanto mais distante do 0, quanto maior o número, sendo ele negativo, menor ele é.
Então, é uma ideia contrária. Então, há um risco grande quando se analisa. A mesma coisa aqui, ó. Menos 10, menos 6, menos 2. Se a gente bater o olho, parece que ela tá caindo. Mas ela não tá caindo, ela tá aumentando. Porque tá chegando perto do zero. Então, ela vai se aproximando do zero, vai ficando maior. Então, ela é crescente. Por isso que eu gosto de fazer dessa maneira. Calculando a razão. Calculou a razão. Razão positiva, crescente. Razão negativa, decrescente. E razão positiva, crescente. Então, a opção certa é: a primeira é crescente, a segunda é decrescente e a terceira crescente. Observando as alternativas que a gente tem lá, nós vamos ficar com a crescente, decrescente, crescente. A alternativa C é a correta. O segundo exercício traz o seguinte pelo enunciado: qual é o 101º termo de uma PA, cujo primeiro termo é A1 107 e a razão é 6? Então, a primeira coisa que eu oriento é fazer a anotação dos dados que a gente tem. O que eu tenho ali? Eu tenho que o A1 tem o valor de 107, lembrando que A1 é a posição dele, 107 é o valor. Eu tenho que a razão é 6. O que ele está querendo saber? O 101º termo, ou seja, ele está querendo saber o A101. Ele não sabe. Aqui, gente, eu sabendo a razão, vocês concordam comigo que eu poderia fazer assim, ó. 107, esse é o A1. Qual seria o A2? Se eu sei que a razão é 6, 107 mais 6 seria 113. O A3 seria 113 mais 6, 119. Eu poderia estar fazendo isso até chegar lá no A101, que eu não sei quanto que é o exercício que está pedindo. Poderia fazer isso, mas ia demandar uma série de cálculos e, claro, o tempo que a gente ia gastar ia ser muito maior. Por isso é que a gente usa, é onde a fórmula é minha aliada aqui, né? Eu posso usar a fórmula do termo geral, que é AN igual a 1 mais N menos 1 entre parênteses vezes a razão. Com isso aqui eu consigo achar mais facilmente qual é o termo que eu estou querendo. Qual que é o termo que eu estou querendo? É o A101. É o meu AN, porque o AN pode ser qualquer termo. Então, se eu quero calcular o A101, vamos lá. A101, que eu não sei quanto que é, no lugar do AN. O A1 eu tenho 107, mas quem é o meu N? Lembrando que o AN é o valor do termo que eu estou procurando. O N é a posição. Então, qual é a posição do termo que eu estou procurando? 101. Menos 1. Fecha parênteses. Vezes a razão que eu tenho, que é 6. Resolvendo isso aqui, eu acho o termo. Então, vai ser 107. Sempre começo pelo parênteses primeiro. 101 menos 1 vai dar 100 vezes 6. Pela ordem das operações, na expressão numérica, resolva a multiplicação primeiro. 100 vezes 6, 600. Então, o meu A101 é o termo 707. E só. Alternativa D. Exercício número 3. Ele tem um bruta de um enunciado aí, mas que não serviu para muita coisa. Mas eu vou fazer a leitura com vocês para a gente não fazer uma coisa muito descontextualizada. Fala o seguinte: os termos gerais das progressões aritméticas podem ser escritas na forma similar de uma função de primeiro grau, utilizando a fórmula do termo geral. Assim, é possível obter uma função do primeiro grau que represente qualquer termo desta PA, restringindo seu domínio ao conjunto dos números inteiros positivos, já que o domínio de uma função de primeiro grau
é o conjunto dos números reais. Então, para que ele seja... O que está querendo dizer aqui? Quando eu tenho uma função, vou até colocar aqui, uma função de primeiro grau. Eu tenho uma função de primeiro grau do tipo 2x mais 1. Se eu quero saber qual é o valor dessa função, em qualquer ponto, basta eu atribuir um valor para x. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o valor da função no ponto 0, eu vou substituir no lugar do x, 0, e vou resolver. Aí eu descubro que a minha função de primeiro grau, 2 vezes 0, 0, é 1. Que a minha função de primeiro grau no ponto 0, no x valendo 0, é 1. Então, é para isso uma função de primeiro grau. Eu vou colocando valores no x, eu acho o valor de y, ou seja, eu acho o valor da função. E aqui ele está falando que o termo geral da PA pode ser transformado numa função de primeiro grau. Por exemplo, continuando ali, uma PA que tenha um termo da forma AN igual 5 mais 2N, em que N representa a posição do termo na sequência numérica, na PA, pode ser correspondida com a função. Então, isso aqui pode ser uma função assim, ó. Função de x, no lugar do N, eu vou colocar o x. Então, pode ser fazer essa correspondência. É mais para mostrar que a PA é uma função de primeiro grau. Ok. Lembrando que o N é a posição do termo, né? É a posição. Partindo do primeiro termo, podemos obter a PA 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Mas como obter esses valores? Basta substituir pelo número que indica a posição do termo na sequência. Então vamos pensar o seguinte, vou parar de ler ali que eu acho que está só confundindo. Olha só. Se eu tenho esse termo, essa função, que corresponde ao termo geral de uma PA, eu posso achar a PA. Como? Substituindo aqui no N a posição que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero achar o A1, naquela função lá, naquela PA ali, ó, eu faço A1, no lugar do AN, igual 5 mais 2 vezes N. Qual é o termo que eu estou procurando? É o 1. Então, eu dei valor de 1 para o N. Quanto é que vai valer o meu A1? 2 vezes 1, 2. 2 mais 5, 7. Então, vou começar a construir a minha PA, ó. O primeiro termo, o A1, vale 7. Eu consigo achar o A2 da mesma forma. A2 igual 5 mais 2 vezes 2, porque o N vale 2. Então, o meu A2 vai ser 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. Então, o próximo termo ali é 9. É o meu A2. E assim por diante. Foi isso que ele fez ali. Posso ser substituído pelo 3, pelo 4, tendo essa função aqui. Só que ali no exercício, ele pediu uma outra PA. É uma PA que tem o termo AN 4 mais 3N. Ele pediu para usar esse termo geral aqui. E é com esse termo geral que a gente vai achar a PA que corresponde a ele. Substituindo. Primeiramente pelo primeiro termo, o A1. Vamos achar o A1. Quem é o A1 dele? Vai ser 4 mais 3 vezes, no lugar do N eu coloco o termo que eu estou procurando, que é 1. Então, o A1 vai ser 4 mais 3. O A1 corresponde a 7. Nem precisaria da gente continuar, porque ali nas alternativas, todas as alternativas, a única que começa com 7 é a letra A. Mas vamos fazer só para a gente treinar isso aí, ó. Quem seria o meu A2? Vai ser 4 mais 3 vezes 2, que é o N, que eu estou procurando. Então, o A2 vai ser 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Vamos construir, então, a PA aqui em cima. Eu vou pôr aqui, ó. Minha PA que eu estou procurando é 7 no A1, 10 no A2. Então, aqui é o A1
e aqui é o A2. Vamos ver quem é o A3. O A3 é 4 mais 3 vezes o N, que é 3, nesse caso aqui. Então, meu A3, 3 vezes 3, 9, 9 mais 4, 13. Próximo termo é 13. Então, esse é o meu A3. O que mais? Vamos ver o A4, né? Vai até o A4. A4 é igual a 4 mais 3 vezes o N, que é 4. Então, vai ser A4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, o próximo termo aqui, que é o A4, é 16. E ela é infinita. Tem reticências ali. Percebam que depois que eu descubro a razão, por exemplo, aqui do 7 para o 10, aumentou quanto? Aumentou 3. Depois que eu descubro a razão, fica fácil. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 3 mais 3, 16. Aí nem precisaria fazer isso aqui. Mas numa PA mais elaborada, talvez a gente precise usar o termo geral. Então, a opção certa é letra A. O exercício número 4 pede o seguinte: quantos termos tem a PA 5, 10, reticências 785. Então, a PA que eu estou tratando agora é 5, 10, aí ela tem as reticências e 785. O que significa isso aqui? Significa que ela começa 5, 10, ela tem vários termos aqui no meio e termina lá no 785. A pergunta é: quantos termos no total tem essa PA? Quantos termos tem aqui no meio? De novo, eu poderia ir desenvolvendo essa PA. PA igual 5. Como que eu iria resolver isso? Eu posso achar a razão. Vamos achar a razão aqui do lado, ó. A razão é, vou pegar um termo, 10 menos o anterior, 5. Então, a razão é 5. Sabendo que a razão é 5, eu poderia fazer 5, 10, 15, 20 e assim por diante até chegar no 785. Isso ia dar muito trabalho, além de eu ter que contar depois quantos termos. Pela fórmula da PA, eu consigo achar diretamente. Vamos ver os dados que a gente tem. A gente tem a razão, que eu acabei de achar lá, que é o 5. A gente tem o A1, o primeiro termo? Tem o A1, que é 5 também. A gente tem, vamos pôr a fórmula aqui, ó. AN, A1, mais N menos 1, a razão. A gente tem o AN. O AN, nessa situação, eu considero o último termo, porque eu quero saber quantos termos tem total. Então, eu vou considerar o último termo. Então, o AN meu, eu vou considerar o 785. O que eu não tenho, então? Eu tenho o AN, eu tenho o A1 e eu tenho a razão. Eu não tenho o N. Então, o N é o único valor que eu não sei. É quem eu vou achar, substituindo aqui na fórmula. Então, vamos lá. Só substituir. Vai ser, o AN é 785. A1. Quem é meu A1? 5. Mais N menos 1. Eu não sei quem é o N. Então, é quem eu estou procurando. Vezes a razão. Qual é a razão? 5. Vamos resolver isso aqui? 785 igual 5 mais... Aqui, como tem uma multiplicação, eu tenho que aplicar a distributiva. Multiplicar pelos dois. 5 vezes N, 5N. 5 vezes menos 1, menos 5. Eu tenho aqui desse lado, ó, mais 5 com menos 5. Dá 0. Então, ficou somente 785 e 5N. Vamos isolar o N, que é quem eu estou procurando. Se está multiplicando, vou passar dividindo. 785 dividido por 5 é o valor do meu N. Então, o meu N vai ser 150? Sobra 257 é o valor. O que significa isso? Essa PA
se você fosse desenvolver aqui, ela teria 157 termos. Então, além de você ter desenvolvido, você ia ter que contar esses termos. Ia dar muito mais trabalho do que resolver pela fórmula. Nessas situações, eu acredito que a fórmula pode ajudar. Alternativa C. Vamos para o exercício 5, que fala o seguinte. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49 e o primeiro vale menos 73. Qual é a razão? Então, vamos pensar o seguinte. O que eu tenho? O sétimo termo. Quem é o sétimo termo? É o A7. Quanto que ele vale? Menos 49. O que mais que eu tenho? E o primeiro, quem é o primeiro? A1. O primeiro vale 73. Qual é a razão da PA? Eu não tenho a razão. Então, aqui eu tinha a razão, não tinha o N. Aqui eu não tenho a razão. Será que eu tenho o N? Quem é o meu N? N é o número de termos. Se eu estou tratando com o termo A7, eu vou jogar lá, ó. Ele tem 7 termos. Aí basta substituir na fórmula da PA. AN, A1, N menos 1 vezes R. Vamos substituir lá. AN. Eu vou considerar que o meu AN é o A7, que é o último termo. Então, o valor do meu AN é menos 49. A1 menos 73. Mais N menos 1. O N vale 7 menos 1 vezes R. Que é a razão, que é exatamente o que eu estou procurando. Vamos passar esse 73 para cá. Menos 49, 73 vem para cá, positivo. Então, vai ser 7 menos 1, 6 vezes R. 73 mais 73 menos 49, subtrai e dá o sinal do maior. Então, isso aqui vai dar 24, positivo, porque o 73 é maior. 6R. O 6 está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ser... Vou só trocar de lugar aqui. Quer ver que eu estava tampando? Vou aqui. 24 dividido por 6 é igual a 4. A razão é 4. Só isso, assim finalizamos os exercícios dessa semana. Assistam, aproveitem. Lembrem-se, aproveitem a chance que as oportunidades não voltam. Pessoal, voltando aqui então, encerramos os estudos dessa semana. Espero que vocês tenham aprendido, compreendido e aproveitado o conteúdo que eu coloquei aqui para vocês. Bons estudos, façam, volto a falar, façam tudo com resolução. Esse bimestre eu já fiz isso no primeiro, mas eu vou estar analisando mesmo a resolução de cada exercício, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem.